Olá, meus jovens investidores de todas as idades. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Enjoei e suas ações Enjo 3. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de Enjo 3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Hoje irei olhar com vocês, dentre outras coisas, o que foi que aconteceu com as ações da Enjoei desde o seu IPO bilionário até a situação atual. Redução de capital da Enjoei. Quais são as perspectivas? O que foi que motivou essa redução de capital? Dividend yield de Enjo 3. As ações da Enjoei pagam bons dividendos? Perspectivas para a companhia e cotação de Enjo 3. O último fato relevante divulgado pela companhia foi uma redução milionária do seu capital social. Vou olhar com vocês o que foi que motivou essa redução de capital. Para quem não conhece, a Enjoei é uma companhia que é um brechó online. É isso mesmo, é um local em que outros usuários, terceiros, via marketplace, vendem produtos utilizados. O diferencial é que não são quaisquer produtos. São produtos, por exemplo, com uma bolsa de R$ 1.600, um casaquinho, um moletom, sei lá que danada de peça é essa, de mais de 400. Claro que você vai encontrar aqui algumas coisas mais em conta, mas ele, poderíamos chamar assim, que seria um site de brechó de luxo. A Enjoei tem acionistas de referência. Os administradores possuem 26% das ações da companhia. Quando vamos olhar investidores acima de 5% de participação societária detêm mais ou menos metade das ações da empresa, e o free float, ações em livre circulação, está ali na casa dos 51%. Então, a companhia que mais de metade de suas ações estão em livre circulação. A Enjoei é uma empresa relativamente nova na Bolsa de Valores. O seu IPO ocorreu no dia 9 de novembro de 2020. As ações vieram ao mercado pelo preço de R$ 10,25 e com isso a empresa arrecadou aproximadamente R$ 1.130 bilhões. Destes, 619 milhões foram para o caixa da empresa e 619 milhões foram para os bolsos dos acionistas e vendedores. Então guardem esse número. No final de 2020, a companhia arrecadou 619 milhões de reais junto ao mercado. E vamos observar o que foi que ela falou que iria fazer com esse dinheiro. A Enjoei disse que iria investir em expansão, em políticas comerciais com foco em melhoria de conversão e recorrência, na expansão dos seus empregados do setor de desenvolvimento de produtos e de soluções fintechs. Será que a Enjoei fez isso? Vamos dar uma olhada. Após toda uma euforia após o IPO da Enjoei, pois entre o final de 2020 e início de 2021 as ações praticamente dobraram de valor. Se você for olhar no gráfico agora, o preço de lançamento dela foi R$ 10,25, mas não vai estar mais esse valor, vai estar mais ou menos R$ 8,00. Então de 8 para R$ 17,36, que é o preço ajustado, se você consultar agora, você vai observar que foi uma alta de mais de 100% em poucos meses. Então foi um desempenho muito bom. Veja que as ações caíram nas primeiras semanas, né? Mas depois ligaram o motorzinho e ali em fevereiro já tinham dobrado de valor. Só que o que aconteceu de fevereiro de 2021 para cá? Papel inverteu a tendência, começou um movimento de queda que persiste até hoje. Ou seja, algo que a companhia planejou que iria ocorrer não aconteceu. Destaco que esse gráfico ele sinaliza num gráfico, né, justamente o período de aumento de taxa de juros, o que atinge muito as empresas do setor de varejo, como é o caso da Enjoei. E quando vamos olhar a queda das ações, Enjo 3, que já chegou a ser negociada em R$ 17,00, lembrando que Enjo 3 não fez nenhum grupamento até o momento, as ações hoje, no momento em que eu gravo, estão abaixo de R$ 1,00. Ou seja, são papéis que acabam por atrair o interesse de alguns investidores, pois eles olham apenas para a cotação da companhia. Quando você vai observar a Enjoei,
nos últimos 12 meses está com uma queda de mais de 30% e aparentemente tem um dividend yield de 25%. Então, teria dividido aqui com seus acionistas, distribuído para os seus acionistas, 20 centavos por ação nos últimos 12 meses. Mas será que isso é verdade? Primeiro, vamos olhar a situação financeira da companhia. A companhia prometeu que ia fazer isso e fazer aquilo. Como é que ela está aqui? Olha, nos últimos anos, desde que entrou na Bolsa de Valores, a Enjoei não deslanchou. Ela tem dado receitas muito decepcionantes no último trimestre. Até que subiu levemente a receita, mas desde que ela entrou na Bolsa de Valores, ela tem sido uma empresa que deu prejuízos em cima de prejuízos. Então aqui não é exagero dizer que esse IPO da Enjoei foi justamente feito para beneficiar os seus acionistas controladores, e isso com a ajuda dos coordenadores da oferta, né, como BTG, Bradesco, JP Morgan, GXP e UBS. Pois é isso mesmo. Ele fala assim, nossa, tinha muitos IPOs, né, lá em 2020, 2019, 2020, né. Aí veio com... porque a Selic estava lá embaixo, né, então eles estavam procurando outro tipo de investimento. Aí veio começo de ciclo de alta, e eles falaram, opa, vamos botar aqui todas as ações que nós pudermos enquanto há tempo. Mas aqui, infelizmente, não é o caso da Enjoei. Redução de capital da Enjoei. Irei olhar com vocês agora as principais informações do último evento importante, vamos chamar assim, da redução de capital da Enjoei. A Enjoei comunicou via fato relevante que realizou duas reduções de capital. É uma só, mas são duas destinações diferentes. A primeira redução de capital foi para amortizar os prejuízos acumulados. Como assim? A companhia, até o final de 2025, tinha nada mais nada menos do que 384 milhões e 762 mil reais em prejuízos acumulados. E outra redução de capital, essa menor, de 41 milhões 344 mil, a companhia realizou uma redução do seu capital social para restituir os seus acionistas. Então poderíamos dizer que aqui são dividendos extras, não é dividendos, redução de capital não é dividendos, mas é como se fossem, já que os acionistas recebem esse dinheiro nas suas contas. E quando você olha os prejuízos acumulados, o que ela vai cobrir é esse prejuízo acumulado aqui, ó, 384 milhões. Mas no início do ano de 2025, como nós vimos, a companhia já deu mais prejuízo, lá na casa de mais de 7 milhões de reais. Então ainda vai sobrar 7 milhões de reais e uns quebradinhos de prejuízos acumulados, lá registrados no resultado da Enjoei. E o que você tem que ficar de olho, meus amigos? Datas de cortes. A companhia colocou como data de corte o dia 24 de julho e o pagamento será realizado no dia 6 de julho de 2026. E o valor por ação foi de 20 centavos. Por isso que alguns sites eles vão mostrar que a Enjoei não distribuiu dividendos, que é o dado correto. Só que alguns eles vão mostrar que a Enjoei ela realizou o pagamento de dividendos com a data base no dia 24 de junho, que é um dado incorreto. A Enjoei não realizou a distribuição de proventos, ela não tem dividend yield, é como se fosse, mas oficialmente não é para ser considerado como um dividend yield. Então a Enjoei, meus amigos, ela não é uma companhia que paga dividendos para os seus acionistas. Desde que ela foi listada na Bolsa de Valores, ela dá apenas prejuízos, e esse dinheiro que foi creditado para os acionistas é um dinheiro em virtude da redução de capital da empresa. Cotação das ações Enjo3. Quando vamos olhar recomendações de analistas, nós temos apenas duas recomendações, todas as duas são de manutenção, e eu não achei nem a data em que essa recomendação foi feita, ou seja, se está atual ou não. Preços alvos são dois, né? Um tem um preço-alvo em R$2, outro em 1,30. Então a média está ali em 1,65. Então, percentualmente, a Enjoei teria um potencial de subir 96%.
Quando vamos olhar a cotação das ações, você vai observar uma grande desvalorização. Um papel que já foi negociado acima dos R$17 está sendo negociado abaixo do R$1 atualmente. E quando você olha o histórico de 2022 para cá, o que você vai observar? Cotação máxima foi ali no início de 2022, nos R$2,58. Segunda maior cotação nesse período foi na metade de 2024, na região dos R$2, R$2,20. E desde então o preço tem se segurado numa região mais para baixo. Então veja que a Enjoei está num grande retângulo. Parte de cima, vamos arredondar para R$2,50. E nessa parte de baixo, desde 2022, a companhia tem se segurado na zona do R$1. É zona do R$1. Por quê? Porque ali em 2023... o papel atingiu sua cotação mínima 56 centavos. Vejam que quando bateu nos 56 centavos, as ações reagiram. Aqui foi justamente no momento após a troca para o governo atual, né? Saiu do governo antigo, voltou veio aqui, ó, o governo atual, Enjoei até 2024, mas voltou tudo de novo para essa região aqui mais abaixo. E quando vamos olhar a situação mais recente, no ano, o papel já veio nessa zona do R$1 por várias vezes. Janeiro, março, maio e na época atual. Agora, tocou ali, mínima 76 centavos e conseguiu reagir. Então, Enjoei é um papel que corre risco de fazer grupamento de ações. Então, fiquem de olhos abertos. Porque agora, para chegar ali no R$1, pelo menos no momento em que eu gravo, o preço teria que subir pelo menos 20%. 20% para ficar acima do R$1, né? E daqui a pouco chega a cartinha da B3 cobrando o grupamento das ações da Enjoei. Então fiquem de olhos abertos. É uma companhia numa situação um pouco complicada, que até agora não conseguiu se reestruturar, mesmo com esse tempo todo na bolsa. E você, o que você achou? Deixe abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nos próximos capítulos e até mais.